Bom, o sagrado ele tem relação com a santidade, que em geral possui dois estados de ser. O primeiro é o estado de santo, que é como cada indivíduo se relaciona com o divino. E o segundo é o estado de sagrado, que são pessoas dignas de respeito e devoção espiritual, ou inspiram o temor e reverência entre os crentes e um determinado conjunto de ideias espirituais. Entretanto, objetos também são muitas vezes considerados santos ou sagrados, quando utilizados para fins espirituais, como o culto de deuses ou serviços. Eles podem ser atribuídos em pessoas, que seriam um homem santo de profissão religiosa, ou santo profeta, que é venerado por seus seguidores, como objetos, que são sagrados artefatos, que alguma pessoa adorava ou usava para venerar um deus, a um objeto simbólico, tempos, como dias, feriados religiosos, dias santos, ou lugares, que são solos sagrados, ou lugar sagrado, como templos e igrejas. O sagrado, em resumo, é todo e qualquer objeto abstrato ou concreto, que pode ser atribuído uma força ou um poder sobrenatural, que é capaz de realizar aquilo que os homens julgam impossível, e de interferir ou até mesmo comandar alguns acontecimentos e eventos naturais. Nota-se, de fato, que em todas as civilizações e cultura, nas suas mais variadas formas, desde as mais antigas até as mais atuais, o culto à religiosidade é exercido com expressão de busca por respostas para coisas que ainda não existe explicação. Sendo assim, a questão do sagrado, ela se faz presente em todas as épocas, religiões e sociedades humanas, e quando se trata ainda do âmbito do mistério da transcendência, ela aparece associada a algo que quebra totalmente a lógica da vida comum e cotidiana. Bom, em relação ao seu surgimento, a gente pode definir que o sagrado ele já está presente na vida dos seres humanos há milhares de anos. Como, por exemplo, no período paleolítico e neolítico, quando, depois que o homem se tornou sedentário, ele começou a atribuir valores sagrados aos fenômenos da natureza. Eles acreditavam que eles eram como manifestações divinas. No caso, nesse momento, o sagrado ele foi criado para justificar coisas que o ser humano não entendia ou ele não conseguia justificar de forma lógica. Durante eras, o conceito de sagrado, religião e fé, ele se desenvolveu e se difundiu no mundo inteiro. As pessoas pararam, a maioria, né, parou de crer nas forças da natureza e começou a atribuir significado das coisas a imagens de seres divinos, por exemplo, os chamados deuses. Consequentemente, criou-se uma enorme diversidade devido à criação de várias crenças e doutrinas. Mas, dentre elas, uma que se destacou muito foi, sem sombra de dúvidas, o cristianismo, ou melhor, uma vertente dele que é o catolicismo. A história de todo o Ocidente ela foi marcada pela presença do catolicismo, já que ele se desenvolveu e se difundiu rapidamente e se tornou um dos maiores polos religiosos e fontes de fé do mundo. Durante muito tempo, a Igreja Católica era quem ditava as regras em muitos lugares. A Igreja por si só ela tinha muito poder econômico e social. E muitas vezes ela usava o conceito de sagrado para benefício próprio. Obviamente, isso gerou muito descontentamento com as pessoas que realmente acreditavam no sagrado. Então, isso gerou vários conflitos entre outros ideais de sagrado e a utilização dele contra a utilização para benefício próprio que a Igreja Católica opunha. E entre esses conflitos com outros pensamentos, deu-se origem às catequeses, que basicamente serviam para doutrinar os povos que não eram adeptos ao catolicismo, e essa ferramenta ela foi utilizada muito posteriormente em várias ocasiões. Um belo exemplo da força da catequese e o poder do sagrado em si foi a chegada dos jesuítas portugueses no Brasil, que o objetivo deles era catequizar, doutrinar os indígenas para eles seguirem o catolicismo, né?
E ocorreu que pode ter sido considerado um efeito positivo para o catolicismo, já que eles conseguiram difundir muito bem a religião deles no nosso país. Mas que infelizmente isso acabou afetando em boa parte da cultura indígena que se perdeu no caminho. Então eu vou falar um pouco sobre as diferenças entre a religião no Ocidente e a religião no Oriente. A religião no Ocidente ela acaba se transformando e se moldando de uma maneira muito mais individualista com o passar do tempo. Na Grécia Antiga e tudo mais existiam aquela diversidade de deuses, mas conforme o tempo foi passando, foi se desenvolvendo o comércio, atividades um pouco mais individuais, os deuses deixaram de ser deuses e se tornaram um deus só. Um deus que julga, um deus que está ali para arbitrar, que está controlando as vidas das pessoas. E tudo bem, esse é o contexto do Ocidente, que se formou de uma maneira um pouco mais individualista e tudo mais. No Oriente, a formação acontece de uma maneira um pouco diferente. Como eles vêm de contextos e vêm de atividades que envolviam muito mais pessoas, a religião no Oriente também acaba se focando nas pessoas e no contexto delas. Então, o próprio taoísmo, né, que é a religião que possui o Yin Yang, o Deus cósmico, que indica que ele faz parte de todas as coisas também, além de ser o Criador. Ou o próprio budismo, que é uma religião não teísta, né, que não exige a crença num Deus, mas que busca também a iluminação de cada pessoa num contexto grupal. E hoje em dia essa evolução aconteceu de uma maneira até um pouco conturbada, porque o Ocidente acaba comprando a fé do Oriente e essa fé acaba vindo de maneira distorcida, de maneira muitas vezes até errônea, justamente para se transformar em algo muito mais comercial. Bom, as reformas religiosas foram movimentos que ocorreram durante o século XVI na Europa. Provocaram a dispersão da população, que antes estava reunida apenas na Igreja Católica, para outras religiões, que também eram cristãs, mas que não se submetiam aos dogmas católicos e nem à autoridade do Papa. Com isso, reformas protestantes surgiram. No início do século XVI, a Igreja Católica havia intensificado algumas ações que eram amplamente criticadas, inclusive por membros do clero, mas também por nobres e camponeses. A principal delas era o oferecimento de indulgências, a remissão dos pecados a quem doasse uma quantia para a Igreja. Uma dessas reformas foi o luteranismo. Em 1517, um monge germânico chamado Martinho Lutero, que já havia feito pregações contra a venda de indulgências, escreveu 95 teses críticas à Igreja e as pregou na porta da Catedral de Wittenberg, cidade do Sacro Império Romano Germânico, onde hoje está localizada a Alemanha. Isso provocou um conflito entre Lutero e a Igreja. Como resultado desse conflito, Lutero acabou excomungado em 1521. Contudo, suas teses já haviam conquistado muitos adeptos. Já excomungado pela Igreja Católica, Lutero fundou uma nova religião, que ficaria conhecida como a religião luterana. Entre suas principais características, podemos destacar a salvação pela fé, que ao contrário do que ocorria com a venda de indulgências, o luteranismo acreditava que a salvação era em fruto da fé das pessoas. Também a livre interpretação da Bíblia. Antes da Reforma Protestante, a Bíblia era conhecida apenas em latim. Com a Reforma, passou a ser traduzida para outros idiomas, já que Lutero defendia que cada cristão deveria ler e interpretá-la livremente, e também a tradução nos cultos. Assim como na Bíblia, as missas católicas eram rezadas apenas em latim, mas, com a Reforma, os protestantes também acompanhariam o culto em outros idiomas. Além dessas características, também podemos citar a não adoração de imagens de santos e a condenação do celibato. A Reforma Protestante, contudo, não ficou restringida apenas à região da Alemanha. Outros movimentos e religiões também surgiram nesse momento na Europa, compartilhando ideias semelhantes. Calvinismo. João Calvino foi um líder religioso francês que viveu grande parte da sua vida na Suíça, onde, a exemplo de Lutero, defendeu as transformações na Igreja Católica. A partir de suas ideias, surge uma nova religião, conhecida como Calvinismo, ainda que Calvino se opusesse a esse termo.
Uma das principais diferenças entre o calvinismo e o luteranismo é que a doutrina de João Calvino acreditava na predestinação, ou seja, a crença de que as pessoas já nasciam predestinadas para serem salvas ou condenadas por Deus. Contra a Reforma, a Igreja Católica, contudo, não acompanhou passivamente o movimento de reformas que se propagava pela Europa. Para combater a Reforma Protestante, estabeleceu-se o Concílio de Trento, que foi de 1545 a 1563, liderado pelo Papa Paulo III, para reafirmar as crenças nos dogmas católicos e elaborar as diretrizes que a Igreja seguiria a partir de então. Como dito anteriormente, pelo fato do Brasil ter sido comandado pelos portugueses no início, que por conta de terem vindo da Europa e seguirem à risca a religião católica, a ponto de até tentar acabar com a cultura toda de um povo nativo, só pelo fato de tentar catequizar eles através da sua religião, o catolicismo se estabeleceu como uma religião primária no nosso país. Na visão deles, eles não estavam errados. Porém, com o passar do tempo, com a vinda de novos colonizadores e novos escravos ao Brasil, veio também novas definições do sagrado, como, por exemplo, o cristianismo ou o evangelismo, digamos assim. E hoje em dia, pelo fato do Brasil ser um país mestiço, a gente tem bastante espaço para essas novas religiões se estabelecerem, porque com o passar do tempo as coisas foram mudando e com a vinda de novas pessoas, claro, a gente começou a tolerar mais, ter menos preconceito com a chegada dessas novas definições do sagrado. Dentre essas novas religiões que vieram se estabelecendo com o tempo no país, a gente pode citar o budismo, o espiritismo, o umbanda e candomblé e vários outros. Porém, o catolicismo e o evangelismo, ambos religiões cristãs, continuam ali no topo nesse quesito de religião. Só que a aceitação dessas novas definições do sagrado e dessas filosofias vem sendo cada vez mais comum. Assim como também existem pessoas se desprendendo do conceito de religião sem perder sua espiritualidade, pondo em prática algumas filosofias de vida, sejam elas ocidentais ou orientais, mas sempre complementando a sua fé pessoal com fragmentos misturados. Hoje em dia, o Brasil conta com a população de 211 milhões de habitantes, arredondando ali bonitinho. E dessas 211 milhões de pessoas, 50% são católicas, 31% são evangélicas, 10% não têm religião, 3% são espíritas, umbanda, candomblé e outras religiões afro-brasileiras tem 2%, outras religiões como budismo e hinduísmo 2%, temos 1% de ateus e 0,3% de pessoas que seguem a religião judaica.